Olá, pessoal. É uma alegria, uma vez mais, a gente poder celebrar a nossa Semana Teológica na escola, no Seminário Servo de Cristo. E nessa semana em especial, a gente está gastando um tempinho para relembrar e trazer aqui a memória aqui e a gratidão profunda pelo ministério do Uncle John, de John Stott, né? Alguém que marcou gerações e tem marcado gerações por meio das suas obras vai continuar marcando muitas gerações ainda. É uma alegria muito grande eu ter comigo aqui hoje a Cileda, a Stornagel, o seu esposo Valdir e o André Paz. Todos nós, de alguma forma, fomos tocados, influenciados, ministrados pelo Uncle John, e a gente quer compartilhar com vocês um pouco desse aspecto, alguns aspectos da vida da pessoa do Stott que os livros não expressam. Stott sempre foi muito reservado, muito britânico no seu jeito de ser. E nós queremos trazer à memória alguns aspectos que podem edificar, esperamos que edifique a vida de vocês também. Esse ano seria o ano que ele completaria 100 anos de existência. Então, em muitos lugares, nós estamos celebrando a sua vida, agradecendo a Deus por sua vida. O Stott é uma pessoa impressionante, né? Poucos líderes que a gente conhece no mundo evangélico, que é tão polêmico, conseguiu transitar por vários segmentos do mundo cristão com muita habilidade, com muita maestria. Eu me lembro na escola na Inglaterra que a gente tinha ortodoxos coptas, africanos pentecostais, batistas e presbiterianos da América Latina, anglicanos europeus, católicos europeus. A minha colega de turma, muito próxima, era uma candidata a freira em Portugal que estudava comigo ali na escola. Então, o Stott circulou pelo mundo cristão de uma maneira com muita maestria. A gente sente falta desses líderes capazes de conversar com segmentos diferentes, debaixo do mesmo guarda-chuva, com respeito, com consideração. Então, o Stott tem... Esse simples fato já nos ajuda a, a ressaltar lições que a gente deve continuar aprendendo do testemunho do Stott. Existem algumas biografias dele, nenhuma delas em português, infelizmente. Temos pelo menos umas 3, 4 em inglês. Temos a autobiografia, que são 2 volumes bem grandes, publicado pela InterVarsity nos Estados Unidos. Temos também em espanhol, mas ainda não temos uma biografia escrita em português. Mas temos agora relatos gravados nesse espaço de aspectos biográficos e ministeriais do Stott. Então, bem-vindo, Cileda, André e Valdir. Eu gostaria que nesse primeiro bloco nós conversássemos um pouco sobre a pessoa Stott, como é que nós o conhecemos, qual foi esse toque pessoal do Stott na nossa vida. Começando com a Cileda, que está com esse lenço bonito. Com esse lenço bonito para esquentar um pouco só o frio de Curitiba. A primeira lembrança que eu tenho do Stott, nós estávamos em Recife, num corredor da escola, do Colégio Batista, onde a gente estava organizando o congresso, onde ele e outros iriam falar, e eu estou, na minha memória, tentando controlar o nosso primeiro filho, de 10 meses na época, tentando correr, e Stott com um misto quente, misto frio na mão, um pão francês com mortadela e queijo, comendo no corredor e circulando, conversando com a gente. Eu disse quem eu era, ele já conhecia o Valdir, e ele falou assim, eu cheguei ao Brasil, eu estava com uma camisa estampada, não a famosa cor-de-rosa, e disse, eu estou louco para acabar esse congresso, que ainda era o primeiro dia, para ver os passarinhos do Brasil.
Eu amo passarinhos, então essa memória não nada formal de um Stott que a gente conheceu, né, Ziel? Eu ainda não conhecia o Ziel ainda. O Ziel Não. era muito júnior. E para mim ele tem essa marca do Stott simples, muito pessoal, dizendo para a gente que uma das primeiras coisas que descobriu no Brasil é que a pontualidade brasileira não fecha com a conexão com a pontualidade britânica e que ele tinha muita coisa a aprender com a gente, com essas informalidades, e tinha muito a ver com ele, não é? E a última, eu encontrei com o Stott 2 vezes, em 1980, época desse congresso, promovido pela Aliança Bíblica Universitária, em 89, quando ele voltou ao Brasil, e aí eu já falei em outras ocasiões sobre esse encontro da gente que foi na cozinha da casa do John Griffin. E, de novo, uma conversa simples, comendo pão com manteiga e uma fatiazinha de queijo e conversando sobre o Ministério da Literatura. É a minha cozinha, a casa onde eu moro hoje. Nessa cozinha. Pois é. Essa aí, mostra aí para nós. Coloca o Stott aí. Que legal, que legal. Muito bom, muito bom. E, Valdir, qual a tua primeira lembrança desse encontro com... Imagino que foi 89 também, ou foi antes, com alguma coisa de Lausanne? Tá fechado o seu som, Valdir. É melhor abrir. Não, de fato, 89 não, acho que a Cirida mencionou 80, né? Que 80, foi 80, o congresso, o congresso da ABU, né? Que a gente tinha estava descobrindo essa importância de fazer congressos, né? E essa era uma das coisas boas da ABU, que tinha esse contato com a comunidade internacional. Então, nesse congresso, estava o Samuel Escobar, estava Samuel Escobar, estava também o John Stott, né? Que foi o congresso que a Cileda falou. De fato, eu acho que a Cileda estava falando que o John Stott já me conhecia em 80, mas eu nunca, na minha memória, que não é tão boa como a da Cileda, né? Então, eu me reporto a ela, mas eu não tinha encontrado o John Stott antes disso, pelo que eu lembro, né? 1980, a gente, de fato, estava no Ministério Estudantil, a Cileda e eu, estava muito envolvido, e o John veio ao Brasil, mas acho que hoje de manhã a Cileda estava me lendo um pedaço de uma carta do John Stott para mim. E essa carta é de uns anos depois. Eu já estava nos Estados Unidos, a Cileda e eu, nós tínhamos ido para os Estados Unidos e eu estava fazendo doutorado, e o meu doutorado foi sobre o movimento de Lausanne, sobre a relação entre evangelização e responsabilidade social. O John Stott não era o meu tutor, aliás, o John Stott não era esses acadêmicos, né, típicos de gabinete, né? John Stott era muito mais andarilho pastoral, né? Então, mas ele era uma pessoa que eu correspondi de alguma forma, né, sobre a minha tese. E ele respondia, acho que essa era uma das coisas importantes, né? Eu disse para a Cileda no outro dia, no café da manhã, que eu não sei como é que ele respondia tantas cartas, né? Mas como a Cileda disse, ele falou para a Cileda, isso só era possível por causa da secretária que ele tinha. Mas na carta de hoje, eu diria assim, duas preocupações de John Stott comigo, porque o John Stott acabava se tornando pessoal, né? As preocupações dele, as caminhadas. Então, como eu estava trabalhando nessa tese, acho que uma das preocupações dele era que, e isso a carta dizia, é que a minha tese não teria trabalho bíblico. A minha tese foi na área de história, né? Então, e na área de história, né, assim, tecnicamente falando, você não faz trabalho exegético, né? Mas eu estava trabalhando com a questão do reino de Deus, né? A responsabilidade social, a evangelização, né? E o John Stott dizia
falava um pouco na carta, acho que estava tentando me exortar que eu não podia falar sobre esse negócio se eu não fizesse um bom trabalho bíblico, né? Essa acho que é uma das preocupações do John, né? O John Stott sempre, de novo, voltava ao texto, né? Voltava ao texto e a necessidade de você, qualquer coisa que você fosse dizer, mesmo que eu tivesse, digamos, eu estava numa pesquisa histórica, ou mesmo que você está na área sistemática, né? Você precisa voltar ao texto, né? Então, acho que essa é uma coisa que a carta dizia, né, Chiruco? A Cileda me lembrou dessa carta, ela me mostrou essa carta, ela guarda essas coisas, tudo. Então, ela falou disso hoje de manhã, né, Chiruco? Olha só o que ele disse, olha, polêmica sem exegese me parece um campo estéril. Eu espero que você se lembre disso. Que coisa boa, que frase, né? Porque de fato a polêmica era enorme, né? Entre responsabilidade social e evangelização, não é? Era antes de Lausanne, dos anos 70 e até bem mais recente, né? Acho que a segunda coisa tem relação com isso. A segunda coisa, a segunda memória foi que a preocupação do John comigo é que eu estava na Romênia, foi depois de 89, né? Quando já o muro de Berlim havia caído e essa parte dos ex-países soviéticos, né? Ganhar independência, e daí foi um frenesi em termos das igrejas, né, das conferências, e havia uma conferência significativa na Romênia, e né, como que você trabalha esse momento de abertura da Romênia e do leste europeu para a evangelização, para a igreja, para a teologia, né? Então, eu tinha uma palestra naquele evento. E uma experiência que eu trago daquele evento é que bom, acho que tem que dizer uma outra coisa antes, Ziel. Eu estava numa fase da minha vida onde eu estava tentando sair de uma hermenêutica que fosse simplesmente que fosse fortemente geográfica histórica e trabalhar uma teologia mais narrativa, né? E que essa teologia mais narrativa estaria mais em sintonia com a alma brasileira, né? Né, o Brasil que conta histórias, né, que as crônicas, e eu estava exercitando algumas coisas nessa, uma leitura bíblica a partir dessa perspectiva, e na Romênia eu me impressionei como que a alma romena também é similar a essa, né? Como que isso sintoniza com a Romênia, a contação de história, né? E aí eu me lembro que o John Stott estava lá também, aí ele falou para o Osmar, depois que ele estava meio preocupado comigo, porque a minha exegese estava muito, digamos, numa linguagem clássica, muito alegórica, né? Muito essa coisa narrativa, porque nesse sentido, o John Stott, ele era filho de uma cultura inglesa, né? Ele era filho de uma exegese evangélica muito marcada pelo texto no seu contexto, né? E essa leitura para dentro da nossa realidade. Então, nesse sentido, o John era um clássico, né? E era um clássico muito fiel ao texto e também fiel à sua própria cultura e de como falar sobre ela. Então, são duas preocupações do John Stott comigo. Se ele tivesse vivo entre nós, provavelmente ele estaria tranquilo que eu não descambei de todo nessa minha caminhada. E provavelmente ele estaria contando mais histórias, né? Muito bom. E André, como é que foi esse teu encontro com o Uncle John? Como é que se deu isso? Poxa, Ziel, antes de falar disso, falar da minha gratidão por estar aqui participando desse encontro aqui de conversa com vocês, pelo carinho do convite. E conhecer o Ziel, já tenho caminhado junto há um tempo, mas conhecer o Valdir e a Celeda, que me abençoaram e têm me abençoado há muitos anos. Isso que é incrível sobre o reino de Deus, né? De irmãos e irmãs que a gente não tinha tido esse encontro ainda pessoal, que aqui no caso é inclusive virtual,
E minha vida é abençoada pelo ministério, pela vida de vocês, desde a minha adolescência, porque foi na minha adolescência que eu tive contato pela primeira vez com o livro do John Stott, nos anos 80. E eu lembro, eu estava em casa, era 80 e alguma coisa, porque eu estava com 12 ou 13 anos de idade, e estava à toa em casa, e aí eu fui na prateleira ali de livros da minha mãe, que eu não posso nem chamar de biblioteca, porque era muito humilde, simples, os poucos livros que tinha, mas ela tinha 2 livros que me saltaram aos olhos. Eu estava procurando alguma coisa para ler, nunca tinha lido um livro cristão, assim, para valer, e aí me deparo com um livrinho pequeno, falei assim, esse aqui eu acho que eu encaro. E era o Crer é Também Pensar. A primeira edição, aquela edição colorida, né, a clássica, e eu não se lembro agora se a Celeda que traduziu esse livro, mas foi a ABU que trouxe, né, para o Brasil a primeira edição. E aquele que esfarelava na nossa mão quando a gente abria assim, saía, as páginas iam descolando todinho. Eu peguei com cuidado, porque até então eu sempre era preguiçoso com leitura. O máximo que eu li era a Turma da Mônica, Cebolinha, X-Men, né? E então a série Vagalume, para quem é daquela época que vai lembrar, porque era obrigado a ler como literatura para a escola, né? Mas aí eu peguei aquele livro e devorei. Foi uma coisa assim incrível. Eu nunca tinha lido daquela maneira, porque me provocou, porque eu fiquei pensando, literalmente, a partir do título e do conteúdo, me levou a pensar sobre o que é ter a mente de Cristo pela primeira vez, o que é ter uma mente cristã e como é dialogar com as questões da vida, com a palavra de Deus em uma mão, com as questões da sociedade diante da gente e poder ver que a Bíblia encara essa conversa. Ela tem algo a falar. E eu lembro que, na sequência, minha mãe também tinha aquele livro pequenininho também, Cristianismo Equilibrado. E, nossa, aí foi uma sequência que eu me apaixonei. Aí eu olhava para aquele livro atrás, falava, quem que é esse senhorzinho aqui que escreveu esse livro? Capelão da Rainha? Que coisa maravilhosa, eu, moleque, né? E aí ficava pensando, nossa, você já pensou um dia estudar num lugar desse, ir para a Inglaterra, aprender inglês também, uma experiência transcultural, mas estudar com um homem desses aqui? E eu mal podia imaginar que anos depois o senhor ia permitir essa possibilidade que se concretizou. Isso foi em 96. Eu já tinha feito 2 anos de engenharia, eu tinha passado naquela época num concurso público, e aí minha carreira estava dando uma guinada, porque eu tinha passado num bom concurso público aí, uma carreira pública federal, e já tinha ingressado, inclusive, estava 2 anos trabalhando na Justiça Federal de São Paulo. Na época, eu participei do início da Igreja Bethesda em São Paulo, foi uma fase muito que abençoadora na minha vida, num contexto que a igreja tinha uma boa base também da ABU ali. Então, foi aquele primeiro contato de livros, de ouvir falar sobre John Stott com mais profundidade também. Comecei a ter acesso a outros livros. E aí, em 96, eu lembro que um pouquinho antes, no início do ano de 96, a Vânia, a esposa do Ricardo Bitum, que é amigo nosso aqui, a Vânia, ela me deu um folder, porque ela tinha passado um tempo na Inglaterra, tinha passado pelo Instituto, e ela me trouxe um folder do Instituto do Stott. Aquilo me despertou. E era aquela fase correio, né? Não tinha e-mail, era correio. Então eu peguei, ousadamente, peguei meu dicionário de inglês de um lado, uma cartinha do outro, escrevi à mão, né? E pedindo uma bolsa de estudo. Falei assim, olha, eu queria estudar aí, mas não tenho condições, como é que a gente podia fazer e tal. E eu só sei que era uma semana para a carta chegar, um outro tanto para ela voltar, quando voltava, mas nesse caso eles me responderam. E eu lembro que eu tive 3 cartas falando que não era possível naquele momento eu ir, mas para eu considerar em outra possibilidade, e eu fiquei insistindo. E na 4ª cartinha, depois de um ciclo aí de vai e vem de correspondências, eles me deram a bolsa de estudo, e em setembro de 96 eu fui fazer o curso, o Cristão no Mundo Moderno, que era um curso de 10 semanas, que era a base do curso era o livro Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, né, que é o Cristão Contemporâneo, que é a nova edição, inclusive, que está saindo agora, né, recentemente. E aquilo me marcou, porque ali foi o meu primeiro contato pessoal com o Stott. Ele ministrava, já era aposentado, mas estava dedicando tempo ao Instituto, à questão dos livros.
E foi um ambiente maravilhoso ali. Eu pude congregar também na All Souls por 2 anos. Eu era já de uma tradição batista, depois na sequência. Aliás, minha formação na adolescência foi batista, tinha passado pela Assembleia de Deus, que era a Bethesda naquele momento. Para dar uma aquecida no coração batista. Isso. E aí fui para o ambiente anglicano, né? E foi uma experiência maravilhosa, só enriquecedora. E aquele contato multicultural que eu nunca tinha visto. E uma das coisas também que possibilitou tudo isso era aquela fase que o dólar estava 1 para 1 com o real. Então, eu pedi a exoneração do meu cargo lá da federal que eu tinha. A igreja me apoiou também na decisão naquele momento. E ali eu já estava com o coração com desejo de servir a Deus, servir ao Senhor. E passei 2 anos ali podendo dedicar aos estudos, aprender e conviver. E foi ali que eu ouvi falar do Ziel, que quando eu cheguei no instituto, o Stott mesmo, aliás, no instituto não, foi num culto no All Souls, ao término do culto, o Stott tinha o hábito de ir à porta da igreja ali, na saída, né, na entrada, saída da All Souls, e aí, quando ele soube que eu era brasileiro, que estava para fazer o curso, ele falou assim, você conhece meu amigo Ziel? Eu falei assim, já ouvi falar, mas um dia eu vou conhecer. Não imaginava hoje essa amizade, essa caminhada, e que tempo abençoado. Que maravilha, obrigado, André. Pois é, gente, então, eu também passei pela mesma experiência com o livro Crer Também é Pensar. Eu tinha um pouco mais, acho que foi o primeiro lançamento que a ABU chegou nas minhas mãos, eu tinha mais ou menos 16 anos, e eu participava do grupo base da ABU lá em Niterói. O Roberto Costa e o Paulo Zancu eram os obreiros que cuidavam da ABU naquela época. Eu era secundarista ainda, e eu comecei um grupo na escola. E aí chegou nas minhas mãos o livro Que Também é Pensar. E foi quase que uma segunda conversão, porque a minha grande dificuldade era que a minha experiência cristã de domingo e de final de semana não dialogava muito com a segunda a sexta-feira, a semana, as coisas que eu via na escola, as coisas relacionadas à política do Brasil, a situação que o país vivia. Então eu via, mas quando eu chegava no final de semana era uma outra coisa assim. Então, quando eu descobri que eu, além de ser cristão, eu podia pensar e que pensar não era pecado, foi um negócio muito libertador para mim. Mas eu nunca imaginei que um dia eu poderia ter a oportunidade de encontrar com o Stott. Foi quando, em 89, na segunda vinda do Stott ao Brasil, ele veio para o encontro da Vind, acho que o Caio estava organizando esse encontro. Um pouco antes dele, o Andrew Kirk tinha vindo ao Brasil, e depois o Caio trouxe o Stott. Só que o Stott tinha essa mania de, quando ele viajava, ele procurava dedicar tempo aos movimentos estudantis ligados às ABUs mundiais em cada país, dado ao vínculo profundo que ele sempre teve com o movimento estudantil. Então, ele, antes de ir para o congresso da Vind, ele passou uns dias aqui em São Paulo, junto com os obreiros da ABU aqui em São Paulo. E eu tinha mal começado a minha experiência como secretário-geral da ABU numa fase um pouco difícil, um pouco crítica, e ele veio conversar comigo. Eu não falava inglês e ele teve que usar o tradutor. O John Grafen e o Paul foram que traduziram a nossa conversa. E ele perguntou, então, como é que estava a ABU. Eu descrevi um pouco a ABU. Ele perguntou como é que eu estava. Eu descrevi. Ele ouviu atentamente e falou assim, você não está preparado para o desafio que você tem. Você precisa se preparar para isso. Então, vem comigo para a Inglaterra para estudar um tempo comigo, que eu vou te ajudar a se preparar para esse desafio. Eu falei, mas eu nem falo inglês, nem tenho dinheiro, como é que eu vou fazer um negócio desse? Ele disse, não se preocupe com isso, a gente vai dar um jeito, vamos planejar esse negócio. Então, em 1 ano e meio, a gente conseguiu os recursos, e lá fui eu com a Solange, o Tiago com 3 anos e meio e o Lucas com um pouquinho mais que 1 ano, fomos para a Inglaterra estudar e passar esse tempo com ele lá, que foi fenomenal. Depois, por causa dos vínculos com a ABU Internacional, eu me encontrei com ele muitas outras vezes. Mas aí eu quero ressaltar o meu penúltimo encontro com ele, no ano de 2019, 2020. Ele reuniu lá em High Wycombe, perto de Oxford, ele reuniu um grupo de 40 pessoas,
formado por ex-alunos, alguns colegas, e ele queria... Osiel, Oi. 2020 não, né? Não, desculpa, 2010, né? 2010, 2020 não. Não, Eu acho que não, eu acho que 2000, não. foi 2000, foi 2000. Ano Acho que 2000. nem 2010, né? Foi 2000, é. 2000. Eu acho que eu tô Você está ficando mais velho. velho. Você Eu está tô mais mais velho, velho. você percebe, né? Foi 2000, ano 2000. Exatamente, 2000. Ele reuniu o pessoal lá na Wycliffe, na casa da Wycliffe, que tem ali em High Wycombe, perto de Oxford. Ele reuniu umas 40 pessoas e ele queria conversar com essas 40 pessoas. Então, ele trouxe alguns obreiros da IFES, onde eu me enquadrava, trouxe alguns outros amigos da Fundação Stott nos Estados Unidos. Ele não gostava muito desse nome, mas ele sabia que na América do Norte o nome dele era melhor Stott Foundation do que Lanham. E ele reuniu, e ele dizia assim, de manhã ele abriu a Bíblia para devocionar, ele disse, o Senhor me disse que eu vou falecer em breve, e eu quero que vocês me ajudem numa coisa. Eu quero que vocês me ajudem a discernir das coisas que eu comecei, dos vários ministérios que eu iniciei, quais ministérios devem continuar após a minha morte. A gente leva um susto com essa frase dele, mas, então, ele nos separou em pequenos grupos e cada grupo trabalhava em um desses ministérios que ele havia inicializado. Então, na área de literatura, na área de formação teológica, na área de formação de pregadores, pastores, na área das bolsas de estudo, enfim. E aí a gente tinha devocional com ele de manhã, à tarde a gente conversava, trocava ideia, e à noite a gente dava um relatório sobre as nossas conversas para ele. E aí, no final daquele período, ele ouviu e disse, ok, eu entendi o que vocês orientaram, então eu quero dizer a vocês que eu vou seguir a orientação de vocês e que a partir de amanhã eu só vou manter funcionando as coisas que vocês disseram que devem iniciar, devem continuar após a minha morte. E as demais coisas eu vou parar de fazer. E a gente, não, mas não é depois da sua morte que ia parar? Não. Ele falou assim, eu preciso cuidar da transição. E para mim foi muito impactante essa maneira como ele se antecipava e ele considerava a opinião de outros e eu aprendi naquele momento com ele essa preocupação de intencionar a transição, não deixar a transição ocorrer por uma crise ou por um debate ou, sei lá, por uma colisão de ideias, mas essa transição assim. E essa atitude dele de ouvir os seus ex-alunos para orientá-lo, né? E de fato, então, isso foi 2000, Valdir, 2000. 2011, no dia 27 de julho, a gente estava numa assembleia da IFES na Polônia. À tarde, no dia 27 de julho, eu me lembro porque era no dia do aniversário da minha mãe, dia 27 de julho. À tarde, era um sábado, nós estávamos jantando, e várias pessoas que haviam estado nesse encontro com ele em 2000 estavam presentes nesse encontro em 2011 ali na Polônia. Então, tocou o telefone do Jonathan Lamb, ele pega o telefone, se levanta, ele muda o semblante um pouco e ele diz assim, hoje pela manhã, Uncle John pediu para ouvir o Messias, de Handel. Ele passou a manhã ouvindo o Messias. Agora à tarde, ele foi ao encontro do Messias. Então, isso foi 27 de julho de 2011. Então, aquela visão, aquela percepção que Deus havia dado para ele em 2000, que o orientou ele nessa transição ministerial, se concretizou já em 2011, quando ele já não estava mais cuidando de mais nada, né? Já estava recolhido completamente. Mas, assim, essa preocupação dele com os jovens líderes cristãos, e essa capacidade dele dizer assim, olha, vou dizer para você, faça tal coisa, se prepare para isso, ou você não está apto para isso, venha que eu vou te ajudar. E depois, no final, ele diz aqui, agora eu vou ouvir vocês
o que deve continuar. Essa maneira de lidar com as transições e com as diferentes etapas da vida marca muito a gente, marca muito a gente. Parte desse encontro de 2000 ficou registrado na biografia que o Timothy escreveu, no segundo volume, que são 2 volumes bem grandes, assim, dois tijolos, assim, que impressionam. Mas, enfim, muito bom, muito bom. A gente pode passar para uma próxima faceta, que seria essa questão do ministério com a literatura, né? Que livros marcaram vocês desses livros do Stott que vocês leram, assim? Ou marcou porque chegou ao fundo de vocês, ou foi um livro muito útil para vocês no momento em que chegou, que ajudou o ministério de vocês, assim? Então, começando com a nossa rainha aqui da discussão, Cileda. A rainha está lá na terra do Stott. Mas é um privilégio. Eu estava pensando no primeiro livro, o mais volumoso em todos os sentidos, que me marcou, e o último. André, ouça o espírito, ouça o mundo. Foi talvez o maior desafio da minha vida de tradutora, que se tornou isso traduzindo sem saber. Uhum. Então, eu queria... Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, não tinha esse título. Eu passei muito tempo, eu já não estava com a ABU Editora, em loco. Eu saí de São Paulo, nós saímos de São Paulo para assumir ministério na igreja, fomos para Chicago estudar, voltamos, e eu continuei com essa dependência viciosa com a ABU Editora, essa paixão, não é? E nós já tínhamos voltado a morar em Curitiba quando eu traduzi o Seu Espírito, Ouça o Mundo. Informações sobre conteúdos do Stott, teológicos, vocês têm nos livros. Então, de novo, eu vou para as memórias pessoais. Eu troquei correspondência com Stott durante a tradução do primeiro livro dele, ou seja, do Grande, eu já havia revisado outros, né? Gálatas. Eu tinha entrado no mundo Stott dentro do programa de traduções e revisões da ABU Editora. Mas eu não sabia em que eu estava me metendo. Eu fui fazendo o que era o meu serviço e eu fui descobrindo quem era o Stott em termos de teologia, de contribuição para o mundo, além da ABU, que era o nosso grande mundo, à medida que eu fui traduzindo. Traduzindo Stott. Traduzindo Stott, eu fui me apaixonando por exposição bíblica. Ele foi o meu grande tradutor. E eu digo que a tradução bíblico-teológica, principalmente com os livros do Stott, deu uma guinada na minha vida, desviou o meu propósito. Porque me fez caminhar do encantamento. Eu sempre fui apaixonada por literatura, fui parar na ABU por causa dessa paixão pela literatura, mas traduzindo teologia e principalmente Stott, isso me fez caminhar do encantamento com o glamour da Academia Brasileira de Letras, que era a minha grande utopia, o meu grande sonho, para encontrar o que eu chamo de Academia do Avental. E por que eu chamo de Academia do Avental? E o Stott depois teve algo a ver com isso. Porque eu descobri que o meu ministério era a tradução, que é um serviço, não é o glamour.
é um serviço silencioso, é um serviço de bastidores. E o Stott me fez ver isso na última conversa que nós tivemos juntos, quando ele me disse: Sileda, você escolheu o caminho dos silenciosos da terra, com a tradução, não é? E eu me encantei com isso. Então, eu mudei da Academia Brasileira de Letras para a Academia do Serviço, a Academia do Avental. E eu estava pensando que é interessante, é icônico, que eu sempre trabalhei, eu sempre disse que o passo mais difícil, para mim, todo dia, era largar a escrivaninha e ir para a cozinha, porque ia deixar minha paixão para o que eu tinha que fazer e fazer com amor. Enquanto eu traduzia, já no final, Osso, Espírito, Osso, Mundo, que tinha outro título, eu troquei uma correspondência com o Stott, pedindo licença para mudar o título, porque a partir do que ele dizia, o que ele diz nesse livro, era esse o desafio que a gente precisava naquele momento. Não era um título teológico, o cristão contemporâneo, não é? Mas era um desafio real. E ele escreveu uma notinha dizendo: claro, como que eu não vi isso antes? Obrigada por me ajudarem a entender que esse é o melhor título no Brasil. Ele repetiu esse gesto em 2003, e eu já contei isso em alguns encontros aqui, porque para mim foi muito significativo também, porque foi a coerência da simplicidade que ele sempre viveu. Quando eu estava traduzindo, dessa vez já junto com um filho, Christian Basics, e o livro, e eu percebi algum ruído, uma informação ali na elaboração de um pastor, teólogo anglicano, britânico, com relação a algumas questões teológicas, que faria provavelmente algum ruído no mundo evangélico brasileiro. E eu tomei a liberdade de escrever ao assistente dele, falando sobre essa preocupação. E fui eu sabia que ele já não estava conversando com as pessoas assim, nas plataformas, e eu me surpreendi quando ele me respondeu pessoalmente, dizendo algo parecido, e ele disse: puxa, Sileda, muito obrigado por me ajudar a perceber o meu equívoco. Ele disse: eu precisava ter ouvido, eu não pensei na cultura brasileira, obrigado por me ajudar a ouvir a cultura brasileira, da igreja brasileira. Você me daria umas 2 semaninhas, você me faria essa gentileza? E eu vou reescrever o capítulo. E ele reescreveu aquela parte. Então, e essa simplicidade de obrigado por me ouvir, a gentileza de me ouvir, são marcas que me ajudaram. Não, mais do que os livros, mais do que os conteúdos, de vocês citaram outros livros, e eu traduzi outros, esse gesto de coerência até o fim, de servir. Acho que é isso. Maravilha, que maravilha. Viu só? O Stott ficou muito melhor depois que conheceu a Sileda. Ela melhorou. Melhorou para a gente aqui a leitura. Que bom, que bom. Depois que a gente tomou um café junto, e ele me disse: olha, esse teu serviço, essa tua escolha vocacional não vai te levar ao palco, né? Mas vai, que seja para a glória de Deus, e somos companheiros. Então, acho que é isso.
Mas te levou ao coração de muitos, milhares, viu, Sileda? Não levou ao palco, mas levou ao coração de muitos. Todos nós. Eu detesto palco, confesso. Muito bom. Já quem gosta de palco é Valdir. Valdir gosta de palco, né, Valdir? Não, Valdir é da plataforma, é do púlpito. Valdir, qual foi o livro que marcou você? Ou livros, né? Não, eu acho que até para a gente ser mais rápido, né? A gente tem só uns minutos aí ainda, né, Zé? Eu não sei, no Então, nosso tempo. vai lá. Mas o que eu acho que o assunto realmente que eu mais tenho trabalhado tem a ver com a missão, né? E a definição que o John Stott, o jeito que ele articulou a definição de missão, que a gente encontra, né, em diferentes momentos, que a missão é tudo aquilo que Deus enviou a igreja a fazer no mundo, né? Essa definição de missão, e eu pessoalmente tenho acho que bebido mais disso de um livro que primeiro eu peguei em espanhol, né, La Misión Cristiana Hoy, agora tem em português, mas foi justamente porque o John Stott nos ajudou muito a fazer, a redefinir nesse Fui eu que caí ou o Valdir congelou? Valdir congelou. com Voltou. Valdir voltou. essa idade não é tão difícil, né? Onde vocês me perderam aí? Eu nem percebi que eu tinha congelado. Você falou no livro, você leu primeiro o livro La Misión Cristiana Hoy, e aí... Isso. Digo, porque acho que duas coisas aí. Uma que o John Stott nos ajudou muitíssimo foi de reenfocar o testemunho bíblico sobre o envio missionário, né? Porque a gente vivia numa época onde, basicamente, o envio missionário era focado em Mateus 28, 19, ide e fazer discípulos, Atos 1, 8, né? E o John Stott foi aquele que nos chamou a atenção para o envio no Evangelho de João, né? Onde ele disse, olha, a missão da igreja... João... a grande comissão em João é fundamental para nós, porque ela vai nos dizer não apenas que nós devemos fazer missão, mas como fazer missão. E que isso está inspirado na vida de Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Então, essa, digamos, é a grande influência do John Stott na minha caminhada teológica. A segunda delas tem a ver com essa integração, né? Essa definição de missão como aquela que abraça os diferentes ministérios da igreja no mundo, né? Então, a gente quase podia dizer com Stephen Neill que nem tudo que a igreja faz é missão, mas tudo aquilo que a igreja, com John Stott agora, tudo aquilo que a igreja é enviada a fazer no mundo, isso é missão, porque isso é envio, né? E John Stott teve uma enorme contribuição para isso, especialmente no universo do movimento de Lausanne, onde muito dessa discussão aconteceu. E eu acho que uma das coisas importantes, e a Sileda acho que destacou para isso também, é a capacidade que o John Stott tem de escuta, que ele teve, né? De escuta. Então, de escutar as escrituras de novo, mas também de escutar o outro, né? De escutar a América Latina, né? Isso. E nesse sentido, de escutar que a missão da igreja não é simplesmente não é apenas a evangelização, a conversão de almas, mas é também essa busca do exercício de uma responsabilidade social e até de uma abertura para o diálogo, porque eu acho que isso foi um dos outros temas que o John Stott trabalhava, mesmo no mundo evangélico, que é antidiálogo, ele enfatizava o diálogo e o conceito de missão como aquele que integra, né? Então, apontando para essas duas grandes marcas, digamos, com as quais eu tenho trabalhado, e se alguém vai olhar, né, algumas das coisas que eu tenho escrevido, vai dizer, pô, mas esse Valdir se repete sempre de novo. É isso aí.
João, né? O envio da grande comissão em João e a missão como tudo aquilo que a igreja foi enviada a fazer no mundo. O arroz e feijão nunca faz mal. A É gente isso aí. gosta de comer isso aí, não é? André, para além do Crer Também é Pensar, algum outro livro tem te ajudado no ministério ou tocado a sua vida de alguma forma especial? São vários, né? Difícil citar um, dois ou três de um autor que escreveu 50 e pouquinho mais livros, sendo que a grande maioria impactou tantas gerações, né? E isso é uma coisa rara, porque cada livro ele falou num momento e alcançou nosso coração. E o clássico dele, o Cristianismo Básico, que inclusive tem uma bonita edição, a última, que a Ultimato publicou. Eu tinha aquela primeira edição também, de muitos anos atrás, e uma coisa que aconteceu quando eu estava lá no Instituto, nos anos que eu estava estudando lá, é que em algum momento, no intervalo ali das aulas de um dos dias, eles colocaram uma mesa lá na recepção do seminário, né? E colocaram diversos livros da biblioteca para o pessoal comprar, pegar, adquirir, um preço super baixinho, hein? Quase de graça. Aliás, quem quisesse pegar de graça, inclusive, podia retirar. E eu consegui essa raridade aqui, que é a primeira edição do Basic Christianity, de 1958. Quando eu vi aquilo ali, eu falei assim, eu não sei qual foi o estagiário que pegou o livro errado e colocou ali. Esse aqui é meu. E eu tenho ele com muito carinho pelo impacto desse livro na minha vida, na minha formação. Mas nos anos 80 também, isso já mais para o final ali dos anos 1990, um pouquinho antes, um livro que me impactou demais foi o Cristão na Sociedade Não Cristã, que foi a tradução só de um pedacinho de um livro que só agora, recentemente, alguns anos, né, que foi traduzido por completo. Esse foi a Celeda que traduziu, sim, né? E esse livro, Celeda, assim, essa é a parte linda do Evangelho, né? Ele escreveu lá, você traduziu aqui, e naquela época eu não falava inglês, não escrevi, aliás, não lia, né, no inglês, não tinha conhecimento para conseguir ter acesso a um livro desse, mas por causa da tradução e por causa do coração de alguém que se dedicou ali também a trabalhar esse texto, esse livro, chegou no meu coração de uma maneira, um momento que eu perguntava um monte de coisas sobre a fé, sobre essa fé, as questões da sociedade daquela época, lembra? Anos 90, não era nem a época do Collor ainda, a época Sarney, hiperinflação, você tentando trazer a fé para essas questões malucas que o Brasil passava ali. E esse livro falou muito no meu coração. Eu lembro daquela primeira edição, publicada ainda na época pela editora Da Vinci. De capa preta. Isso, como aquele livro alcançou uma geração toda. E anos depois, o livro que, de fato, eu tenho até hoje e reviso e sempre releio, e é interessante que sempre que eu releio, é um novo livro. É o Ouça Espírito, Ouça o Mundo. Para mim, esse livro é do coração. Porque, inclusive, se você quer conhecer o pensamento de Stott, ele mesmo falava, ali era a síntese do pensamento dele, pincelado em todos os demais livros, mas ali está a síntese do ministério, do ensino, e ele comentava, inclusive, que era como se fosse um segundo volume para depois do Cristão na Sociedade Não Cristã, né, do livro completo, ele considerava isso, essa aqui é como se fosse uma sequência, e realmente esses livros conversam demais, né? E nos ensinam demais. E um clássico, o que é lindo no clássico é isso, no clássico cristão, é que ele fala com cada geração. É um livro o Cristão na Sociedade Não Cristã, de 1984, o Ouça Espírito, Ouça o Mundo, ele escreveu em 1992, e você lê hoje em 2021 e fala com você ainda, se aplica. Com uma citação ou outra, por causa de dados estatísticos da época que você ajusta, mas como fala. E outra questão também, ele conseguiu escrever isso sem o Google, né? Porque hoje é uma outra forma de buscar informação, pesquisar, e não só de pesquisar para o conteúdo, mas também para o alcance que esses livros tiveram. Porque quando você pega Basic Christianity, o Cristianismo Básico, esse livro, a última vez que eu li algo de informação sobre ele, era que já tinha sido traduzido para 63 idiomas. Isso numa época sem a Amazon. Então, assim, isso é algo incrível, algo que só é possível explicar com a mão do Senhor ali abençoando e usando a vida dele ali para ministrar a nós. Um outro livro também que é muito citado,
e eu lembro dele comentando a Cruz de Cristo, que é um livro mais denso, é aquele livro que não é para ler no metrô. Você não pode estar no ônibus e lendo, não combina. Né? Combina uma boa xícara de café, um sábado, uma manhã que você separe, e para dedicar atenção à leitura, de tão profundo que é. E ele falava nos encontros ali no Instituto, que foi o livro que ele mais se dedicou, mais se entregou na sua forma de pensar, de se dedicar em colocar o coração mesmo e o Senhor usar, foi a Cruz de Cristo. E isso marcou, quando eu escutei sobre isso, a maneira como ele falava sobre a dedicação, o amor, a pensar, a refletir. Eu lembro que eu ouvindo dele com outros alunos, né, sobre isso, e ele comentando que uma das coisas mais difíceis nessa hora de escrever e de argumentar era justamente ser honesto lendo aqueles que pensam diferente. E como isso provoca cãibras, né, no intelecto, uma luta até você conseguir produzir, ser honesto com a sua crítica, com a sua postura, e que quando você vê a crise evangélica que nós temos hoje de diálogo, de não saber escutar, de não saber ouvir, como esse é um tema para o nosso dia de hoje. Esse livro foi, A Cruz de Cristo, foi muito interessante, porque ele chegou para mim e falou assim: Ziel, como é que vocês não publicaram isso? A ABU tinha que ter publicado esse livro. Eu falei: Stott, graças a Deus que foi a vida que publicou. Ele: por quê? Você entrou no universo pentecostal, você entrou no universo de 70% da igreja evangélica brasileira. Aí ele parou assim e falou assim: acho que então foi bom vocês não terem publicado isso. Mas é interessante essa que você falou que ele não escreveu na época do Google, mas aqui uns bastidores do Stott. O Cristão Contemporâneo, por exemplo, como é que ele escreveu? Ele tinha, são vários capítulos de temas muito variados. Então a gente se perguntava como é que ele tinha na cabeça tantas informações sobre tantos temas e sempre pertinente. E ele contou para a gente a carpintaria do seu texto. Ele escolheu aqueles temas e ele formou grupos temáticos em torno de cada um daqueles temas. Então, ele tinha um grupo de pessoas da igreja ou amigos que eram especialistas naqueles assuntos, e ele, então, tratava o tema a partir da base bíblica. Então, ele construía um lado da ponte, partindo da Bíblia para o tema, e fazia algumas aplicações. Aí, ele dava esse capítulo para pessoas relacionadas àqueles temas, e essas pessoas faziam as correções para ele e davam as sugestões a partir da experiência profissional deles para a abordagem bíblica. Então, essa questão do ouvir, para ele, era mais do que uma atitude pastoral diplomática. Era a carpintaria do texto dele, era um método, era a filosofia ministerial dele de ouvir. Então, agregava várias pessoas, homens e mulheres, em torno de temas específicos. Ele apresentava o seu texto, as pessoas liam, criticavam, ele tomava em consideração a crítica, reescrevia os capítulos, apresentava novamente às pessoas. Quando as pessoas diziam, ok, chegou lá, e aí ele, então, juntava e nascia o livro. Quer dizer, ele não, a Frances Whitehead fazia isso, né? A Frances, que era grande, os seus braços, né? Na sua máquina de escrever Olivetti, a Hamilton mandando bala, fazendo esse tipo de coisa, né? Mas o meu livro também, por incrível que pareça, tem a ver também com o tema da missão, que eu li em espanhol, que foi também o La Misión Cristiana Hoy, que eu li primeiro pela editora Certeza, em espanhol, e que eu disse para o Stott, esse livro, para mim, é o melhor livro que você escreveu na sua vida. E eu disse, por quê? Eu cresci num lar batista bem tradicional, fui educado numa escola católica franciscana. Depois eu me enamorei e me casei com uma jovem presbiteriana, e na idade adulta virei pastor metodista, ou seja, quase diálogo para mim é uma coisa vital, né? Dado esses. Mas agora, eu cresci num ambiente religioso muito fechado. Eu cresci num ambiente que dizia assim: somente os batistas vão para o céu. Eu fui educado dessa forma. Na ABU que as coisas abriram, eu comecei a descobrir jovens cristãos de outras igrejas, falei, uau, como é que é isso, né? Mas aquele livro, aquele capítulo sobre o diálogo na missão cristã do mundo moderno, que foi publicado depois em português pela editora Ultimato, tem esse título, né? A missão cristã no mundo moderno. O capítulo sobre o diálogo dele
para mim foi de novo, abriu a cabeça. Eu voltei da Inglaterra para o Brasil e fui para a PUC para fazer um mestrado muito influenciado por esse capítulo do diálogo, tentando fazer de novo esse diálogo entre a teologia e a minha outra área de formação, que é a história. E esse capítulo me deu um marco de referência para que eu pudesse fazer essa correlação, o que era vital para mim no tipo de trabalho que eu fazia na ABU. Esse trabalho de aprender a ler o contexto, ouvir as pessoas, ouvir as diferenças, dialogar com várias denominações, com várias ideias, esse ambiente, essa praça dos muitos saberes que é a universidade, né? Então, esse livro também, para mim, foi o livro, inclusive é o livro no qual eu tenho o meu primeiro autógrafo dele. Eu falei assim, eu gostaria que você autografasse esse livro para mim, porque é o meu livro querido, guardadinho aqui, secretinho aqui, por causa dessa riqueza que esse livro tem, né? Mas esse livro, por exemplo, Ouço o Espírito, Ouço o Mundo, foi o livro que nós publicamos em comemoração dos 35 anos de aniversário da ABU. Então, que era um livro que expressa muito a razão de ser da ABU, que é exatamente essa, né? De aprender, ajudar os universitários a ouvir o mundo e a ouvir a palavra e relacionar essas duas coisas. A gente ainda tem uns 10 minutos aqui, então a gente vai abrir assim no geral, cada um pode comentar o que quiser, mas assim, falando um pouco da importância, do impacto do Ministério do Stott para além dos livros, para esse cenário evangélico, né? O papel de liderança que ele exerceu de maneira mais contundente, mas de alguma forma continua exercendo. Alguns líderes para a gente se tornou como paradigmas, né? Então o Stott se tornou um líder muito além do universo anglicano, muito além do universo anglicano britânico. E eu me lembro, por exemplo, no dia que nós soubemos do falecimento dele, nesse dia 27 de julho, nós estávamos nessa assembleia da IFES, lá na Polônia. Nós paramos toda a programação, porque nós tínhamos 1.000 jovens de 170 países do mundo e fizemos um culto de gratidão pela vida do Uncle John. E eu fiquei impressionado em ver 1.000 jovens de 170 países, todos eles tinham sido tocados de alguma forma pelo ministério do nosso tio João. E coincidiu essas coincidências divinas de estarmos todos juntos no mesmo lugar, no mesmo evento, na Polônia. E ali nós tivemos que mudar a programação e para trazer à memória os motivos de gratidão pela vida e pelo ministério dele, nesses 170 países representados ali, através da vida desses 1.000 estudantes, 1.000 jovens, alguns estudantes, outros não, que estavam reunidos naquele tempo. Mas o que mais vocês poderiam dizer sobre esse impacto do ministério do Stott, né? Eu às vezes fico pensando assim, tipo Samuel, né? O sacerdote Samuel, o profeta Samuel, né? A gente não pode imaginar o que uma pessoa pode impactar tantas pessoas, mas a Cileda não sabia, por exemplo, que o André tinha sido impactado pelas suas traduções aqui, viu? Ficou sabendo hoje. E, gente, todo mundo que lê a série Nárnia, no último livro, fica impactado, porque foi a Cileda que traduziu o último livro, a série Nárnia. Então, os narnianos aqui reconheçam isso. Mas o que vocês podem dizer sobre isso? Vou deixar em aberto aqui, fala quem quiser falar, então. Valdir está querendo falar, Valdir? Você está com as suas anotações no caderninho, mas você está fechado no som aqui. Você tem que abrir o som. Não. Eu tô... tem que olhar anotações, né? Tem que olhar anotações. Senão você esquece a data que nem eu. Acho que tem muitas coisas, né, Ziel? Eu acho que, digamos assim, uma das coisas que a gente pode e deve lembrar sempre é a sua grande capacidade de circular dentro do mundo evangélico e no universo das tensões, né? Então, se a gente pensa no Pacto de Lausanne, por exemplo, que foi o Pacto de Lausanne, quando o John, né, ele foi o cérebro do Pacto de Lausanne, né, e levou esse pacto, o rascunho já para o evento, né?
mas isso desencadeou depois todo um processo, e como o John foi costurando não só o pacto, mas a continuação de Lausanne, com vozes tão distintas, né? Por um lado, o pessoal, digamos, um René Padilha, né? Que era uma voz muito forte e turron, né? E ao mesmo tempo uma voz muito, digamos, alguns americanos muito críticos a qualquer percepção de evangelização que fosse além da proclamação oral, né? Então o John fez realmente uma costura. Então ele era um homem de paciência, e ele era um homem de diálogo, ele era um homem de escuta, e de quanto a gente precisa isso hoje, né? É fundamental, mas também de quanto isso é difícil nesse mundo das redes sociais, né? E de que a gente precisa ter um pouco essa marca de Stott dentro do universo do mundo das redes sociais, ainda que a gente precisa reaprender a fazer isso, né? Essa capacidade de escuta e de encontrar pessoas diferentes, porque ele fez isso, né? O John Stott era muito firme naquilo que ele queria, mas ele era muito aberto na sua escuta. Então, eu acho que isso é um presente, um presente que a gente precisa, é um legado que a gente precisa alimentar, mesmo que a gente esteja patinando tanto para fazer isso nos dias de hoje, né? Um dos livros que expressa um pouco isso que você está dizendo, Valdir, que não foi traduzido ao português, acho que não foi traduzido a nenhum outro idioma, aquele The Essentials, onde ele vai discutindo sobre as convicções da fé cristã, e aí tem um outro teólogo que vai contrapondo sobre a autoridade da Escritura, sobre a ressurreição de Cristo, os vários temas centrais, e os temas essenciais, e ele vai discutindo, né? Mas eu acho que esse livro tem em português, né, Sileda? Acho que está em português? Não. Acho que não. The Essentials? Não. Acho que não. Não, acho que não. Não. Então, Não. acho que acho que eu tenho ele em inglês, então. É que aqui em casa a gente tem alguns livros que a gente junta como sessão. C.S. Lewis, isso aqui é C.S. Lewis. Jacques Ellul, isso aqui é Jacques Ellul. Então a gente tem C.S. Lewis, Jacques Ellul, Eugene Peterson e John Stott, né, Churuco? Acho que são esses 4 blocos assim de literatura. E Story-Nagel. E Lutero. Muito bom. Sileda, você quer fazer algum comentário sobre isso, Sileda? Eu saí aqui. Olha só, eu estava pensando o que o Stott diria hoje, se o Stott diria hoje, o que ele disse nessa entrevista em 1980. Quando a gente está perguntando o que é ser igreja hoje, na pandemia, no mundo virtual. Sileda, eu acho que a Sileda precisa dizer uma coisa. Eu preciso dizer uma coisa, é que a Sileda tem essas documentações, tá? Então, a Sileda tem um jornal da ABU e do Congresso. Isso, olha aí, ó, né? Olha só. Olha que ela tem aí, John Stott, mal aproveitado no Brasil, de diplomata. E tem uma entrevista com o John Stott lá no ano 1980. Então, a Sileda estava olhando esse material de novo, né, Churuca? Que baú, hein? Que baú esse, hein? É a isso que ela está fazendo referência quando ela fala na entrevista de 1980. Vai lá, Sileda, desculpe. E eu fico impressionada com o que já foi mencionado aqui, com a atualidade das declarações dele. E por quê? Então, eu ouso trazer de 1980 uma declaração, uma palavra dele para a igreja. Servo de Cristo, o que significa ser servo de Cristo hoje? Por que vocês, por que essa turma está estudando e para quê? Com que objetivo? Por isso que eu pensei, então, eu vou simplesmente ouvir o Stott, vocês tragam comigo para hoje. Estavam perguntando qual seria o maior problema da igreja cristã evangélica hoje, na percepção dele. E eu pensei, que atual, né? Ele diz assim,
Eu não acredito que os bancos da igreja possam se elevar acima do púlpito. E esse é o púlpito hoje, né? Nem que toda a congregação é um reflexo da instrução que ela recebe do púlpito. E ele diz assim, nós, pastores, devemos nos arrepender por termos sido administradores. Temos que nos tornar ministros da palavra, e é o que ele cria sempre. Temos que nos tornar ministros da palavra, e como os apóstolos, nos dedicar ao ministério da palavra e da oração. E se a partir do púlpito nós estamos desvendando todo o propósito de Deus das Escrituras, a visão do povo, do nosso rebanho, aumentará e sua compreensão de Jesus Cristo crescerá. E eles crescerão. Tapou o seu som, Cileda. Acho que tapou o seu som. A gente parou no crescerá. A compreensão de Jesus Cristo crescerá e eles crescerão em maturidade e em Jesus Cristo. Eu creio que esta é a maior necessidade da igreja em todo o mundo. Que maravilha. Muito pertinente. Acho que um insight muito adequado. Obrigado, Cileda. Que preciosidade. Qualquer dia eu quero visitar esse baú. Quando eu for em Curitiba, eu quero ver esse baú da Cileda. O que tem nesse baú aí? Porque parece o baú de Nárnia esse negócio. Só tem tesouro aí. Pai, você vai estar aqui em 2 semanas. Podemos... Pois é. Você vai estar aqui em casa. Muito bom, muito bom. André, algum comentário com relação a isso? Eu queria trazer à memória também, agora que a gente conhece a história dele, sua vida, seu legado, né? E lembrar sobre a simplicidade e a generosidade dele em vida e na sua morte, aquilo que ele deixou. Porque eu mesmo fui fruto de recursos lá do Instituto e das seus royalties, né, dos livros, que me possibilitaram de fazer o estudo lá com uma bolsa de estudo. E assim como outros centenas e milhares de irmãos e pastores, líderes no mundo todo, que ele tinha esse princípio, né, das doações dos royalties, dedicar para a formação e equipar pastores no terceiro mundo, principalmente na África, América Latina, na época da cortina de ferro ainda, no leste europeu, e tanta gente que foi abençoada com recursos. Quando eu li essa história, que eu não tinha noção disso, até estudar lá, e no meu retorno, quando comecei a me inteirar melhor sobre o que era o ministério do John Stott, né, mundialmente, e tantas pessoas que receberam livros, dicionários, bibliotecas que foram formadas a partir das suas doações, são milhares. Porque quando a gente lembra aqui um autor de mais de 50 livros, e um só desses livros vendeu mais de 1 milhão de exemplares no mundo todo, isso numa contagem alguns anos atrás, imagina qual que era o que esse homem podia ter construído de patrimônio pessoal. Mas, ao invés disso, não só por vê-lo, eu não conheço mais do que 2 ternos que ele usava naqueles dias. Pelo menos era o mesmo tom. Eu acho que quando abria, era o mesmo tom de... E sempre second hand. Ele só comprava roupa em second hand. Então, e assim, e não era uma coisa forçada. Era dele. Era algo natural. Era a maneira dele viver. Aquilo que ele pregava, de fato, ele vivia. E muita coisa que ele vivia, a gente mal podia compreender a dimensão disso, do que ele estava, de fato, abrindo mão e deixando para abençoar outras pessoas. Então, assim, a simplicidade e a generosidade desse irmão é algo que a gente tem que aprender. Ainda mais nesse universo de igreja, mergulhado numa teologia, às vezes, distorcida, que confunde prosperidade com outras coisas. Esse homem mostrou que quer ter uma vida próspera para o reino. Ele deixa um legado fantástico, né? Ele seguiu o exemplo de um outro pastor anglicano que fez as mesmas coisas com os royalties dos seus livros, que foi John Wesley. John Wesley também fez a mesma coisa com os royalties. Ele ganhou muito dinheiro, vendeu muito livro, mas ele usou tudo isso, né? E doava tudo que podia. O Stott também tinha esse tipo de coisa. Bom, eu quero terminar esse tempo contando uma outra história engraçada que surgiu no tempo que a gente tomava café à tarde.
depois do tempo de biblioteca, a gente tomava café junto lá na escola com ele, e uma vez surgiu a conversa, porque a gente sabia que ele era capelão da rainha, né? E a gente falou, olha, você, além de ser capelão da rainha, que outras possibilidades você teve, né? Aí ele falou para a gente, pois é, certa vez eu fui convidado para assumir a carreira diplomática, né? E ele se recusou, não quis ser diplomata. Também foi convidado a voltar à Universidade de Cambridge e assumir uma carreira acadêmica. Ele também não quis. E na própria igreja anglicana, por muitas vezes foi sugerido a ele que ele assumisse uma vocação mais eclesiástica, não sei, mais de carreira eclesiástica, que ele se tornasse bispo da igreja. Ele disse, não, eu realmente não quero. E a gente perguntou, mas você não quis ser diplomata, não quis ser bispo, não, né? Nem quis ser um scholar. E por quê? Ele disse, porque Deus me chamou para pregar. Eu só quero pregar. Eu só quero pregar e pregar bem. E é o que ele fazia, né? Passava a manhã com o texto do Antigo Testamento, à tarde com o texto no grego, e ele pregava, né? Os livros que nós temos hoje, os comentários da série A Bíblia Fala Hoje, foram todos sermões que ele pregou muito tempo antes. O livro de Atos, por exemplo, eu ouvi as gravações lá no Richmond, no Canadá, das pregações que ele havia feito, que depois se tornou o livro de Atos, né? Então, ele tinha assim, um sentido vocacional muito claro, de que para o que Deus o chamou. Eu acho que, pensando aqui nos nossos ouvintes aqui do seminário, acho que essa clareza vocacional é algo importante. A gente vive num mundo de múltiplas oportunidades, e essas múltiplas oportunidades podem se transformar numa tentação vocacional, um certo desvio de percurso, né? E aí se perguntar para o que Deus de fato nos chamou e se dedicar e empenhar toda a vida nisso, não é desperdício, é se colocar naquele lugar onde Deus quer que a gente esteja e a gente vai multiplicar. Vocês que estão nos ouvindo já viram aqui na nossa própria conversa o impacto desse tipo de coisa, né? De um livro escrito pelo Stott, traduzido pela Cileda, que edificou o hoje pastor e professor André Paes, né? Se ele não tivesse lido, talvez ele virasse André Guerra, mas é André Paes porque não posso deixar a piadinha assim no final, né? Sou eu falando, então não tem jeito. Muito bom. Gente, muito obrigado, André, muito obrigado, Cileda, muito obrigado, Valdir. Eu espero que cada um de vocês tenham sido edificados e beneficiados ao participar conosco dessa conversa que nós estamos gravando hoje, mas vai aparecer para você no dia adequado. Que você também possa fazer como o Valdir e a Cileda, ter um bom espaço para bons livros do Stott na sua casa, e que você possa dedicar um ano inteiro de leitura para ler todos os livros que você conseguir, porque não vai ser desperdício de tempo, vai ser uma boa inversão do seu tempo, vai ser algo que vai edificar muito você. Um grande abraço, fique conosco nas próximas noites. Obrigado, Valdir, obrigado, Cileda, obrigado, André. Obrigado. Vamos ter mais... Abraço. Obrigado. Isso, vamos ter mais temas sobre o Stott essa semana, então aproveitem. Um grande abraço, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.